Olá pessoal! No episódio de hoje vamos contar para vocês algumas formas diferentes de viajar. O meu nome é Bárbara. Eu sou o Castor. Essa aqui é a Nina. Nós somos a família Giramundo. Espera! Tem nova abertura. Acompanhe aí. No episódio de hoje a gente vai comentar com vocês algumas descobertas que a gente fez sobre diferentes formas de viajar. Antes da gente começar a comentar com vocês essas nossas descobertas, a gente espera que vocês tenham curtido a nossa nova abertura. A gente está tentando deixar as coisas mais certinhas e bonitinhas aí para vocês poderem acompanhar com mais gosto a nossa história. Aproveita que está por aqui, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha com quem vocês acham que pode gostar aí das nossas descobertas, né? E uma coisa importante, gente, tenta fazer aí uns comentários pra gente, ver se vocês concordam com o que a gente vai colocar ou se a gente está falando só bobagem. E vocês? Nos vídeos passados a gente comentou com vocês o quanto esse momento de pandemia e essa falta de viagem tem feito a gente pensar, planejar e almejar novas coisas. O que nos fez então pensar sobre 4 formas de viajar: barraca, barraca de teto, motorhome, mini trailer. O que a gente fez então? A gente fez um levantamento ali de pontos positivos e negativos de cada um deles, para a gente conseguir avaliar então como que a gente vai continuar as nossas viagens assim que a pandemia permitir. Pode continuar do mesmo jeito. Ou não. Mas a gente vai continuar, a gente vai. Viajar a gente vai. Mas como? Né, filha? Acompanha com a gente e dá a sua opinião no final, combinado? Começando então com a nossa muito conhecidíssima, amada e adorada, e tá, não é pra tanto, barraca. Pontos positivos das barracas então. Custo-benefício. Ela é baratíssima para comprar no começo. Existem muitos modelos também, né? Que vão permitir desde um baixíssimo investimento até um investimento um pouco mais alto. Fácil de transportar. Ela normalmente é leve e já vem num bagzinho, numa malinha, e é muito fácil de transportar. É uma solução muito boa para quem não tem carro, né? Foi a nossa por muito tempo. Muito tempo. Na mochila, como a gente já viu nos vídeos anteriores. Se não viu, dá uma olhada lá. Assim como ela é fácil de transportar, ela é compacta. Então ela cabe em qualquer lugar. Tanto no campo, quanto na casa, quanto no carro, quanto dentro da mochila. Mas também tem os pontos negativos, que são... Primeiro, o tempo de montagem do campo. Novamente, vai variar de acordo com o modelo e com a complexidade do campo. Mas assim, com a nossa experiência numa barraca bacana e tentando ter alguma estrutura, a gente vinha demorando entre 2 horas e 2 horas e meia para a montagem do campo. Do campo completo. Completo, claro. O que é bastante tempo, principalmente com um serzinho como esse na volta. Né? Segundo aspecto negativo é a grande vulnerabilidade em relação às questões climáticas. Por mais que o campo seja bem montado, a possibilidade de algo dar errado, de água entrar ou das pessoas não conseguirem sair é relativamente grande. E o terceiro aspecto que a gente considerou negativo é o espaço reduzido interno. Isso para a nossa vida de casal não fazia a menor diferença, era bem tranquilo, mas com a presença da Nina isso já começou a ser um diferencial. Não a ponto da gente desistir de acampar, mas como um probleminha ali que a gente tinha que conseguir gerenciar. Aí, pesquisando sobre outras possibilidades, chegamos nas barracas de teto, que até então eu não conhecia. Foi um assunto bem interessante e inovador para mim. E surpreendente, eu fiquei bem emocionado com as barracas de teto. Acho que é importante dizer que a barraca de teto não parte de uma experiência pessoal nossa, mas de pesquisas
seguinte: conversas com pessoas que têm a barraca de teto ou já viveram a experiência de acampar com elas. Nós não tivemos uma, mas já vimos uma bem de perto nessas feiras e exposições de campismo e caravanismo. Fomos pesquisar mais sobre o assunto e aí acabamos chegando no mesmo consenso de pontos positivos e pontos negativos. E os pontos positivos são? Praticidade na montagem. Provavelmente esse seja o ponto mais positivo de todos, porque é parar o carro, puxar ali umas argolinhas e puxar o troço, tá feito. Outro ponto bastante positivo é não haver contato com o solo. Isso normalmente deixa a barraca bastante fria e mais exposta à umidade e tudo mais. Então, o afastamento do solo pra gente também configura como um ponto bastante positivo. E com base em todas as pesquisas que a gente fez, a alta resistência dessas barracas também é um ponto bastante positivo. Então, tanto em relação à durabilidade, quanto em relação a possíveis rasgos e questões de tempo e uso. Agora, como pontos negativos, temos alto custo inicial. Nós estamos falando aí de uma barraca que custa em média, as mais baratas não baixam de 4,5, 5 mil. Que para uma barraca é bastante, né? Para uma barraca é muito dinheiro. Mas aquela não é só uma barraca simples, né? É uma super barraca. Mas é uma barraca. Mas é caro. Mas é uma barraca. Mas é caro. O segundo ponto negativo para nós é um ponto que pesou bastante, que é a dependência do carro. Ela era armada em cima do carro, ela é uma barraca de teto. Então, tu chega, monta o campo, desarma ela, tá ótimo, lindo. Ah, vamos dar uma banda na cidade? Vamos. Vai ter que desmontar toda a barraca pra sair? A menos que coloque ela em cima de uma carreta. Se colocar ela em cima do reboque, aí pode ser um outro departamento. Mas aí tem todo o investimento em relação a reboque e aumento de pedágios, enfim, né? E o terceiro ponto negativo é a acessibilidade, porque como se trata de uma barraca de teto, tu utiliza a escada para subir. E isso com uma criança pequena pode ser um obstáculo. Os pontos positivos são... Você não estava contando ali. Terceira forma de viajar que a gente vai compartilhar com vocês são os mini trailers. Pontos positivos dos mini trailers. Ele tem um custo inicial mediano, levando em consideração que é uma casa sobre rodas. Ele é muito mais caro que uma barraca de teto, mas contando que ele é uma casa sobre rodas, ele tem um custo inicial até interessante. Um mini trailer. Tô falando de trailer ainda. Independência do carro. Tu chega onde tu quiser, tira ele do carro, desengata a arma, arruma tua casa e pega o carro e vai conhecer a cidade. O terceiro ponto positivo é a estrutura pronta. Tu chega, desengata ele do carro e tá tudo pronto. A cozinha tá pronta, o quarto tá pronto, tá tudo pronto. É só tu utilizar. Prático. E o quarto ponto positivo que a gente encontrou é que ele é protegido contra todas as intempéries. Né? Pode chover canivete, pode estar frio, pode estar calor, pode estar ventando, pode ter qualquer intempérie que a gente vai estar lá dentro do casulo protegido. Mas os pontos negativos que nós pesquisamos são... Primeiro ponto negativo que a gente pesquisou é que há um aumento de custos, né? Então, os pedágios se paga mais, se gasta mais gasolina porque se aumenta o arrasto do carro. Muitos campings cobram uma diária um pouco mais alta por causa da presença do mini trailer. Alguns não. O pessoal dos campings, vão se ligar nisso aí. É besta, né? Porque na verdade ocupa praticamente o mesmo espaço que uma barraca, né? Nós concordamos que tem que ter um custo extra para quem tem ar-condicionado. Isso sim puxa uma energia grande. E aí sim, coloca um custo extra. Então a nossa conclusão é que basicamente para um mini trailer mais simples envolve os mesmos gastos de uma barraca. A gente entende que seja difícil para o pessoal dos campings ter essa avaliação e conseguir saber certinho. De qualquer forma, para a avaliação de prós e contras, isso conta como um aspecto negativo porque envolve mais gastos. Segundo aspecto negativo é que a viagem se torna um pouco mais lenta e, novamente, né, envolve um consumo um pouco maior de combustível e o próprio desgaste do carro. Além disso, é preciso pesquisar bem certinho para ver se o carro que se tem é capaz de puxar o mini trailer.
Isso está especificado nos manuais dos carros, né? E é um cuidado que tem que ser tomado, tanto porque gera multa, quanto porque causa um desgaste gigantesco no carro. Tem alguns carros que não são permitidos botar reboque, não pode botar engate. Então, olha o manual do teu carro e te liga que o teu carro pode não carregar. Isso pode gerar um acidente gravíssimo. Se o teu carro não tem estrutura, tu vai botar como? Exato. A última forma de viajar que a gente vai compartilhar com vocês são os motorhome. Por mais que ele seja um sonho absoluto, ele tem os seus pontos negativos e seus imensos pontos positivos. Vamos começar com os positivos então. O primeiro ponto positivo do motorhome é a total autonomia. Tu tem tudo dentro dele. Tudo. Tu fecha a porta da tua casa, entra no motorhome, tá dentro da outra casa. E vai pra onde tu quiser, e para onde tu quiser, e faz o que tu quiser. 100% de autonomia. Só. Isso em épocas de pandemia e pós-pandemia, especialmente, parece ser algo bastante positivo, né? Como segundo ponto positivo, o conforto, né? Na verdade, é como se saísse da sua casa construída e entrasse numa casinha sobre rodas para ganhar um mundão afora. E o terceiro ponto positivo é a estrutura completa que se consegue ter, e isso para quem tem criança é um benefício muito bacana, que é ter de fato cozinha, banheiro, lugar para dormir à mão o tempo todo pronto, né? Com certeza esse é o ponto mais positivo e que faz com que seja um grande sonho pra gente ter um motorhome. Mas ainda existem os pontos negativos, porque nada é perfeito. Primeiro ponto negativo, que é o ponto negativo para qualquer ser humano, é o altíssimo custo inicial. É muito caro. Meu Deus do céu, como é caro. Não quer dizer que o custo-benefício não vale a pena. Não. Mas não é porque vale a pena que a gente consegue comprar, né? Aliado a isso vem o alto custo de manutenção. É caro para comprar, é caro para manter também. E haja grana. Como uma casa, né? Exatamente. Onde nunca acaba. Outro ponto negativo para a gente que faz viagens exploratórias é a falta de mobilidade. Parou o motorhome, armou toda a tua casa, vai sair? Não vai. Porque tu não vai desmontar tudo para poder sair, né? Sem contar que normalmente eles são grandes, então é difícil de manobrar e tal, coisa e tal. O carro grande compromete. E tá preso com ele, né? Outro ponto negativo são os custos adicionais que vem incluído com ele, né? Pedágio bem mais caro, porque é rodado duplo ou 2 eixos. Os campings são sempre absurdo o valor das diárias para motorhome. Enfim, muitos gastos. É isso, né? Para quem acompanha a gente aí pelo Instagram e Facebook, sabe que a gente já havia dado uma reduzida aí nas nossas opções de viajar, eliminando então a barraca e o motorhome, né? Eliminamos os dois extremos e ficamos então pesquisando um pouco mais sobre as barracas de teto e sobre os mini trailers. Dessas duas opções que a gente ficou, na verdade a gente já decidiu que vai concentrar a nossa energia agora em um deles, que é o mini trailer. Então agora só falta a gente achar um. Coming round the mountain, come. He'll be coming round the mountain. He'll be coming round the mountain. He'll be coming round the mountain when he goes. Agora começa uma segunda fase da nossa pesquisa, que é modelos, tipos, valores, motoração, que é muito importante, né? Porque não esqueçam que nós temos um Celta Home 1.0. 1.0. Tudo que vocês puderem colaborar com a gente aí nessa pesquisa vai ser de enorme ajuda. Novos, usados, de fabricantes, artesanais. A gente não tem preconceito. A gente vai pesquisar tudo. A gente vai comprar aquele que a gente olhar e disser, nossa, esse é a nossa cara. Esse nós vamos comprar. Tem umas dicas aí pra nos dar? Manda. Manda. A gente espera que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Pra gente deu bastante trabalho, mas foi muito compensatório fazer toda essa pesquisa.
porque nos deixou com um objetivo mais claro do que a gente quer daqui pra frente. A gente está muito motivado aí a nossa pesquisa do mini trailer e a gente espera que vocês acompanhem com a gente os próximos passos dessa aventura aí. Se não se inscreveu no nosso canal, essa é a última chance, na verdade não. Na verdade pode se inscrever depois, mas se inscreve. Se chegou até aqui no vídeo, muito obrigada. Curte, comenta, compartilha e segue com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, filho. Não vai ter música hoje? Ai, tá.